a mesma igreja, só que ele escreve de uma forma diferente. Ele vai trazer para a igreja um alerta de coisas que estavam acontecendo, que chegou aos seus ouvidos, de falsos ensinos, falsos mestres, pessoas que estavam se filtrando na igreja para trazer falsas doutrinas, falsos ensinamentos. E Pedro, ele vai dizer para a igreja, ele vai escrever uma carta para a igreja, e nessa carta ele vai instruir a igreja a não se envolver com aquilo que eles estavam ouvindo, a não dar ouvidos a falsos mestres, a falsos doutores, a pessoas que diziam ser, mas não era. Eu falo que a palavra do Senhor, ela é atual, porque hoje nós vivemos isso. Hoje nós presenciamos isso. E nós não precisamos ir para muito longe. Se nós vamos observar bem, não julgando que esse não foi nos dado direito, mas se nós formos observar algumas igrejas, algumas denominações que abrem, a gente vai observar que, se nós formos olhar o texto que Pedro escreveu, a carta que ele escreve àquela igreja, combina direitinho com aquilo que a gente vê. Falsos mestres, falsos ensinadores. Aí Pedro vai alertar a igreja para não se envolver com aquilo. Alerta para nós não nos envolvermos, não darmos ouvidos a falsos ensinamentos. Na primeira epístola, ele vai instruir o povo a conhecer a Deus, a conhecer a Jesus. Porque eles, conhecendo a Deus, conhecendo os ensinamentos, dificilmente eles iam cair em vãs doutrinas, em coisas que eles iriam escutar, em palavras, em falsos mestres, em ensinamentos que não eram de acordo com a palavra. Ele vai instruir o povo a conhecer. Vocês precisam conhecer a Deus. E hoje não é diferente. Nós, sempre que tem culto, sempre que tem palavras, nós somos instruídos a isso, a conhecermos o Senhor. Porque quando nós passamos a conhecer a Deus, não é que a coisa, a vida, ela vai se tornar um mar de rosas, não. Mas mediante as situações que nós vamos enfrentar, nós vamos ter a certeza que nós temos um Deus verdadeiro, um Deus que verdadeiramente Ele cuida de mim e Ele cuida de você. Nós vamos aprender a confiar no Senhor. Porque quando nós falamos de algo que nós não conhecemos, é praticamente da boca para fora. Não surge efeito em nós. Mas quando nós falamos aquilo que nós conhecemos, nós falamos com mais convicção. Nós conseguimos viver com mais convicção. E Pedro, ele vai instruir a igreja, ele vai instruir o povo a conhecer o Senhor. Aí na segunda epístola ele vem alertar para aquilo que estava havendo no meio do povo, para aquilo que estava se filtrando. Aí ele vai lembrar que tinha alguns que estavam falando da promessa, que um dia Jesus viria, que Ele viria buscar, mas que o tempo estava passando e Ele ainda não tinha chegado. Aí Ele vai instruir também o povo e dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, e que o Senhor não retarda a sua promessa. Aquele que subiu, lá em Efésios vai dizer que aquele que subiu, ele há de descer. E nós, como igreja do Senhor, somos instruídos a não nos embaraçar com as coisas dessa vida. O bom soldado, ele não se embaraça no meio da guerra. O bom soldado, mesmo que a guerra esteja travada,
Mesmo que o momento não esteja favorável a ele, mas ele não se embaraça com a situação. Porque ele sabe e tem um pleno conhecimento. Nós, como igreja, sabemos que um dia Jesus, ele vem e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu estou com 36 anos. Desde quando me entendi de gente na igreja Deus e Amor, eu também escuto. E eu sei que um dia ele vai voltar. Nós sabemos, a igreja ela tem que estar ciente que um dia aquele que subiu, ele vai voltar. A palavra preliminar, ela falava de oração. Ela falava de insistência com Deus. Interessante nessa palavra é que Ana, a palavra Ana, ela significa favorecida. Favorecida. Nós podemos observar hoje que a igreja do Senhor, nós somos favorecidos por Ele. Nós somos favorecidos pelo Senhor. Por quê? Porque nós somos escolhidos dele. A Bíblia diz que nós somos raça eleita, sacerdócio real. Ele nos escolheu. E se nós tivéssemos a plena convicção no nosso coração que nós somos escolhidas, que nós somos escolhidos do Senhor, deixa eu dizer para você, talvez nós não se cansássemos tão rápido. Talvez nós não quiséssemos parar tão fácil. Talvez nós não nos embaraçaríamos com tanta rapidez. Nós podemos observar que foram muitos que começaram conosco. Foram muitos que já entraram aqui. Foram muitos que já passaram por esta casa e que hoje nós vamos olhar e que não estão mais aqui. E que não é que mudaram de igreja, não é que foram congregar em outros lugares. Muitos cansaram, muitos pararam, muitos estão lá fora. E nós podemos observar, irmãos, que se nós formos olhar bem, nós vamos ver que faltou um pouco de persistência, faltou um pouco de insistência com o Senhor. A Bíblia ela vai nos ensinar, através dessa palavra, que ela insistia naquilo que ela queria que o Senhor desse para ela. E a Bíblia vai dizer que ela orava com amargura na sua alma. A Bíblia vai dizer que ela chorava diante do Senhor. Sabe uma coisa que nós mal vemos? São pessoas que já não choram mais. São pessoas que se tornaram secas diante de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes nós aprendemos que não precisa disso. Nós aprendemos e escutamos que para nós receber algo da parte do Senhor não precisa disso. Mas a Bíblia diz que Ana, ela chorava. Ela sentia amargura na sua alma quando ela dobrava o joelho. Ela insistia com Deus por aquilo que ela queria. Ela fez voto diante do Senhor, porque ela sabia que se ela insistisse, ela ia receber da parte do Senhor o seu milagre. Interessante que se nós formos observar, o Senhor não prometeu um filho para Ana, mas ela queria. E sabe um detalhe da história? Eu acho lindo esse detalhe. É que ela, quando ela se ajoelhava, quando ela orava no templo, que ela subia uma vez no ano para orar no templo, ela ainda expressava o que era que ela queria.
dizia: se o Senhor me der um filho varão. Tipo assim, Jesus, Senhor, eu quero um filho varão. Não é pecado nós expormos para o Senhor aquilo que nós queremos, o desejo do nosso coração. Quando Jesus, eu falo isso para poder lá em casa, quando Jesus ele se aproximou do cego, ele olhou para ele e disse: o que queres que eu te faça? E o que foi que ele disse? Senhor, eu quero ver. Nós podemos sim expressar para Ele o nosso querer e a nossa vontade. Nós podemos sim chorar. Ainda podemos chorar. Ainda podemos nos expressar. Era uma situação tão esquisita que a Bíblia diz que Eucana olhava para ela e achava que ela estava embriagada por a forma que ela se expressava diante de Deus. E hoje, muitas igrejas têm vedado isso. O povo não pode mais chorar, o povo não pode mais se expressar. Irmãos, particular, aqui é a casa de Deus, aqui é a casa do Senhor, aqui é a casa do pão, aqui é onde nós nos alimentamos, aqui é onde nós saímos de casa de uma forma e vem para cá, e aqui nós nos alimentamos e voltamos de outra forma para casa. É assim que tem que ser. É aqui que nós dobramos o nosso joelho e nós expressamos para Ele a nossa dor. É aqui onde nós podemos chorar, porque aqui nós sentimos a presença e nós sabemos: Senhor, eu estou na Tua casa. Há uma liberdade do nosso espírito quando nós estamos aqui. E a Bíblia vai dizer que havia uma aflição muito grande na alma daquela mulher, porque ela queria receber da parte do Senhor. Irmãos, aí a Bíblia diz que quando aquele moço vê ela naquela aflição de alma, e que tem a como embriagada, ela se expõe para Ele. Ela se expõe e ela diz: não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Se fosse no dia de hoje, já ia expulsar o demônio, porque a irmã era atribulada de espírito. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi bebida forte. Ela disse: eu tenho derramado a minha alma perante o Senhor, por aquilo que ela queria, por aquilo que ela almejava. Aí vou jogar agora lá para as cartas aonde Pedro escreveu para a igreja. Ele vai encorajar nesses últimos dias. Ele vem trazer uma palavra para mim e para você, para nós entendermos que mesmo que nós passamos por essa aflição, mesmo que a nossa alma esteja aflita, esteja cansada, esteja atribulada, mas tenha uma certeza: vai passar. Tudo isso vai passar, vai acabar. Eu costumo dizer que quando nós entendemos, querido, que nós não somos daqui, que tudo que nós passamos aqui é passageiro, são momentos. O apóstolo Paulo vai dizer que são momentâneas, tribulações momentâneas, vai passar, porque o nosso descanso, ele é lá no céu. Quando nós passamos a compreender que nós não somos aqui, que nós estamos aqui de passagem, eu acredito que fica até mais fácil para nós. Fica mais fácil quando nós entendemos que a nossa morada não é essa. Quando Deus recolhe a Moisés e chama Josué para o particular,
Só no capítulo 1, ele vai falar umas 4 a 5 vezes, dizendo: cara, tu tem que ser forte e tu tem que ser corajoso. Seja forte, seja corajoso. É o que o Senhor diz para mim e diz para você. Seja forte, seja corajoso. Entenda que você serve a um Deus que criou os céus e a terra. O Senhor tem me dado o privilégio, eu digo privilégio, hoje eu digo, de passar por momentos de dificuldade, aonde eu consegui entender que o homem, entenda isso, o homem, o ser humano, na mão de Deus, ele não é nada. Às vezes nós enfrentamos uma situação tão difícil, e a gente olha para alguém e a gente vê aquela pessoa como uma fortaleza que diz assim: não tem como, não tem jeito, não vai mudar, não vai ser diferente. Deixa eu dizer para você, o homem diante do nosso Deus não é nada. O Senhor, ele põe limite na hora que ele quer botar limite. Ele coloca limite e diz: até hoje e acabou. Glória a Deus, aleluia. Não vai mais do que aqui, acabou. Ele vai dizer que o Senhor, ele não é tarde. Não é tarde. O Senhor, ele não demora em cumprir as suas promessas na nossa vida. Nós achamos que está demorando. Nós achamos que o tempo está passando e nada acontece. É porque no momento da situação, da tribulação, da angústia, verdadeiramente parece 1000 anos um dia. Verdadeiramente uma semana parece que foi 50 anos, não 5 dias. Porque o momento nos faz achar isso. A dor da nossa alma faz achar isso. E é uma coisa, deixa eu falar para você, se eu estiver mentindo, deixa eu terminar para você me corrigir. É uma coisa que nós, hoje, vemos poucas pessoas falar. Não é mais tratado, não é mais visto. Se chama tratamento da nossa alma. Porque se nós somos, a nossa alma ela está tratada, se a nossa alma ela está curada, fica mais fácil de você conseguir vencer as provas que vêm contra a sua vida. Mas se a nossa alma ela está doente, querido, aí fica difícil. Jesus, ele vem com bálsamo para curar as nossas feridas. Jesus, ele vem com bálsamo para curar as nossas dores. É porque nós não vemos mais falar. As igrejas não pregam mais isso. Muitas impõem sobre o povo um jugo, um peso, e ficamos sobrecarregados, sendo que aqui precisa ser tratado, aqui precisa ser curado. E muitas das vezes nós nos tornamos múmias, nós nos tornamos pessoas religiosas, entramos e saímos, e às vezes não vemos mudança. Sabe por quê? Porque aqui não está sendo tratado, isso não é mais visto, isso não é mais falado, não é mais comentado nas nossas igrejas, porque isso é besteira, isso não existe. Mas a Bíblia ela vem trazer exemplos de pessoas que passaram por isso, de amargura de alma. Lembra de Elias? Lembra de Elias que se escondeu dentro de uma caverna? Ele estava com medo. Não, crente não pode sentir medo. Pode sim, irmãos. Ele estava com medo. Ele pediu a morte, certo que ele queria. Talvez ele não queria nem morrer, tadinho. Mas ele pediu a morte, sabe por quê? Por causa da agonia da alma dele. Por causa do medo que ele estava sentindo.
Não vamos passar por cima, que nós enfrentamos sim. No nosso dia a dia nós temos medo sim, nós choramos sim. Nós entramos no nosso quarto, fechamos as nossas portas, dobramos nosso joelho e choramos sim. Pedimos sim socorro a Deus. Por aquilo que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Por aquilo que nós tem anos e anos passando e ouvindo promessas e nada acontece. Isso acontece sim na nossa vida. Mas nós temos que entender que no meio dessa trajetória, já vou concluir, no meio dessa trajetória, no meio desta guerra a qual você foi chamado, o Senhor te chamou, você não está só. O Senhor, Ele está com você. Ele está com você para junto com você guerrear as suas guerras. Quando Deus Ele falou com aquele moço e disse: seja forte, seja corajoso, Ele disse para ele não esquecer que Ele estaria com ele. Queria passar por dificuldades, mas o Senhor estaria com ele. Pedro, ele veio animar a igreja naqueles últimos dias, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, para nos lembrar que no meio de tudo isso, no meio de toda apostasia, no meio de todo falso evangelho, no meio de todas as falsas promessas, no meio de tudo isso que nós ouvimos, que muitas das vezes agrada aos nossos ouvidos, porque falsos ensinos são esses, aqueles que nós ouvimos e agrada, né? O nosso ego massageia. E nós sabemos que a palavra do Senhor ela confronta conosco, ela confronta com o nosso erro, ela confronta com o nosso pecado. E surge no nosso meio muitas pessoas, muitos pregadores que pregam coisas boas, como todo mundo sabe, antibíblico, promessas que não está baseada na palavra do Senhor. Ele vem reforçar para a igreja que nada disso importa, nada disso interessa para mim, nada disso interessa para você. O que interessa para nós é saber que tudo isso vai passar. Aleluia. E que o Senhor tem reservado um céu de glória para nós. Que o Senhor tem reservado algo maior para mim e algo maior para você. Nós não devemos nos embaraçar, nós não devemos parar e nos envolver com as coisas desta vida, porque o Senhor preparou algo maior e algo melhor para mim e algo melhor para você. Deixa eu falar algo para você, eu já vou encerrar que a voz está se acabando. Ele deixou um conselho para a igreja no capítulo 3 e no versículo de número 18 da mesma epístola de 2 Pedro. Ele vai dizer: e tudo isso que acontece, tudo isso que vem sobre vocês, lá no versículo 18 ele diz: antes de tudo, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Porque se você tiver graça e se você tiver o conhecimento, você pode até chorar, você pode até se entristecer, você pode até, como Ana, rasgar a tua alma diante do altar. Alguém pode olhar para você e interpretar mal a tua reação mediante aquilo que você está vivendo. Eu não minto com a igreja. Houve momentos da minha vida em que, irmãos, eu ia para a igreja e eu sentava e eu ia só chorar. Por isso que eu nunca larguei minha toalhinha. Eu ia só chorar. Chorar o culto todo. Servir ao Senhor não nos impede de fazer isso. Termos a presença de Deus não nos impede de fazer isso. Aleluia. Ao contrário,
A presença dele nos constrange. A graça dele nos constrange. O seu amor nos constrange. Quando nós temos essa graça e quando nós temos esse conhecimento, nós passamos por tudo isso. Nós choramos, nós gritamos, nós nos entristecemos, mas nós sabemos de onde vem o nosso socorro. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós sabemos que há um Deus do céu que vai se levantar em nosso favor. Nós sabemos que vai chegar o dia que o socorro que nós precisamos, ele vai chegar na nossa casa, ele vai bater na nossa porta. Vai chegar o dia em que você vai testemunhar aquilo que você tem orado. E deixa eu dizer algo para você. Eu vivi situações que não aconteceu da forma que eu orava. A resposta não veio da forma que eu pedia. Mas eu entendi, irmã Franciana, que era a vontade de Deus. Aconteceu totalmente ao contrário. E quando a resposta ela chega ao contrário, a gente olha para o céu e o céu, ele é como diz os crentes pentecostais, é como se o céu tivesse cerrado. Mas Deus, ele responde. Porque o nosso Deus, ele não perde nenhuma batalha. A partir do momento que você convida ele para a tua casa, para a tua vida, para as tuas guerras, para aquilo que você está enfrentando, se preocupe não. Ele não vai perder. Talvez aos olhos de alguém que está lá fora, olhe e veja o contrário. Veja de uma forma diferente. Olha aí. A irmã ora tanto, o irmão ora tanto, chora tanto, está tanto para a igreja e nada acontece. Talvez quem está lá fora não vai entender a forma que Deus vai trabalhar. Mas você entende, o que importa é você entender que há um Deus do céu que responde às suas orações. Aleluia! Há um Deus do céu que vela para cumprir com aquilo que te prometeu. Então nesta noite eu quero que nós venhamos a sair daqui entendendo que aquele que subiu, ele vai descer. Aquilo que nós estamos passando são momentâneos, são momentos, são horas difíceis, são situações complicadas. E por mais que a tua alma ela venha se angustiar, você só não pode parar. Você só não pode desistir. Peça ao Senhor graça. Peça ao Senhor conhecimento. Porque a partir do momento que nós temos conhecimento do Deus que nós servimos, nós passamos pelas dificuldades, mas passamos sabendo que o Senhor vai nos dar vitória. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. O nosso Deus, Ele é um Deus, Ele é um Deus santo e Ele é um Deus poderoso. Igreja, e nós como igreja do Senhor, aleluia. Deixa eu dizer para você, o Senhor, Ele conta comigo e Ele conta com você. Aleluia. Ele disse que nós somos as suas testemunhas. Independente do que você esteja vivendo, independente do que você esteja passando, você é a testemunha do Senhor aqui na terra. O Senhor te escolheu para ser sal. O Senhor te escolheu para ser luz. Eu sei que muitas das vezes é difícil. Eu sei que muitas das vezes
nos sufoca a alma e nos sufoca o coração. Mas deixa eu dizer algo para você: o Senhor, mediante a tudo isso, o Senhor te chamou para você fazer a diferença. Fazer a diferença. Como, mas eu não sei fazer nada. Você sabe, você é diferente. Você não é igual a todo mundo, você é diferente. Às vezes nós não temos nada, mas o mundo te vê diferente. O mundo não te vê igual. Você não é um vizinho igual aos outros, você é diferente. Você não é, porque você tem a presença de Deus. Quando você passa, alguém te observa. Quando você entra, alguém te observa. Porque você é diferente, você tem a presença de Deus. E talvez no ambiente que você entra, ou que você mora, você não tenha palavras, você não sabe. Às vezes é confrontado porque não sabe responder, mas você continua sendo diferente. Porque essa presença foi Ele que te deu, essa graça foi Ele quem te deu. Foi Ele quem te deu. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu já vou entregar para o nosso pastor. Senhor nosso Deus, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite, porque o Senhor tem nos agraciado, o Senhor tem nos ensinado, que nós possamos sair daqui nesta noite, Senhor, encorajados, sabendo, Senhor, que o Senhor nos chamou e o Senhor nos escolheu. E tendo mais certeza ainda, Senhor, que nós não somos daqui, que tudo isso vai passar, que toda situação que nós vivemos, toda dor, toda lágrima, vai chegar um momento que ela vai cessar, ela vai acabar, porque Tu és aquele que faz, Tu és o dono da vida, Tu és aquele, Senhor, que impõe limites, Tu és aquele que tudo acontece até onde o Senhor permite acontecer. Então, Senhor, nesta noite, Pai, eu te peço que o Senhor derrame sobre as nossas vidas o Teu bálsamo. Eu te peço que nesta noite o Senhor traga sobre nós armaduras. Eu te peço nessa noite que o Senhor venha nos encorajar, nos tornar mais fortes, valentes, Senhor. Homens e mulheres corajosos na Tua presença. Homens e mulheres que não têm medo. Homens e mulheres que podem até chorar por um dado momento, Senhor, mas que não permite o medo tomar conta do nosso coração. E que, Senhor, nós vamos nos levantar para estar de pé na Tua presença. Pai, toma a nossa vida nas Tuas mãos. Continua conosco, nos ajuda para que nós possamos prosseguir na Tua presença, em nome de Jesus. Eu queria louvar agora. Eu vou louvar o Senhor, irmãos. Irmãos, me ajuda. Quando eu terminar, não tem mais garganta não, mas o marido cuida de nós, né? O marido cuida de nós. Bora cantar. Vou cantar deserto. Vamos louvar. O Senhor, Ele é maravilhoso, né? Na nossa vida. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. No lugar alto não vou lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra ter em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palavras
Senhor está